Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 27 de junho. A igreja celebra hoje a festa de São Cirilo de Alexandria. Ele foi bispo e doutor da igreja e viveu de 370 a 444. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois dos versículos 12 até o 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis as coisas santas aos cães, e nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que, pisando sobre elas com os seus pés, voltem-se contra vós e vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Porém, apertada é a porta, e apertado também é o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus procura nos ensinar um caminho prático da vida, mas que vai exigir de mim e de você esforço. Porque tudo que é bom na vida exige esforço. E quanto maior é um ideal na vida, eu e você precisaremos aprender que teremos que pagar muito caro por esse ideal. Hoje o texto é um tanto complexo. Jesus fala de coisas santas e cães. Jesus fala de pérolas e porcos. Jesus fala de porta estreita e porta larga. E assim, então, ele vai procurando trazer para nós um espírito para conduzir as nossas ações. Talvez a primeira parte desse texto de hoje, onde ele vai falar de coisas santas, de cães, de pérolas e de porcos, ele esteja falando dentro de um contexto de missão, da missão dos discípulos de todos os tempos. Porque aqui talvez ele esteja falando daqueles que são pagãos ou daqueles que são iniciantes na fé. Aqueles que eram iniciantes na fé na igreja antiga, eles não participavam de toda a missa. Eles participavam somente da celebração da palavra. Mas da celebração eucarística, eles eram dispensados porque ainda não estavam preparados para vivenciarem esse momento de comunhão profunda, participando da ceia do Senhor. E talvez também esteja falando daqueles que são iniciantes na fé, que ainda não têm muita segurança, que ainda não têm muita credibilidade para que possa participar das coisas mais sagradas da fé. Eu acredito que aqui eles estejam falando da Eucaristia, aqui eles estejam falando dos sacramentos, aqui ele esteja falando da pregação da palavra, onde ele pede um pouco de cautela e de cuidado com relação àqueles e aquelas que vão receber as coisas sagradas de nossa fé, para que elas não sejam banalizadas, para que elas não sejam desvalorizadas e nem pisadas, como diz ele nessa primeira parte do nosso texto. No segundo momento, ele vai falar de um princípio universal, da ética universal. Aquilo que você não quer para você, não queira para o outro também. E tudo quanto que você quer que façam a você, faça também você ao outro. E diz ele, nisto consiste a lei e os profetas. Aqui está um princípio de ouro, um princípio de relação profunda de humanidade, onde nós não vamos querer o mal do outro porque nós não queremos o mal para nós. Então, diz ele, tudo aquilo que quereis para vós, quereis também para o outro. E aquilo que você não quer para você, então não queira também para o outro. No terceiro ensinamento, ele vai falar então de porta e de caminho, onde ele vai distinguir duas portas e dois caminhos. A porta larga, o caminho espaçoso, que leva à perdição. E diz ele, muitos encontram esse caminho, muitos entram por ele,
porque ele não exige esforço, ele não exige conversão, ele não exige batalha espiritual, mas é somente um fogo de palha, momentâneo, e assim não traz consistência para o seguimento do discípulo. E diz ele, muitos procuram entrar nesse caminho, e muitos entram porque ele é atrativo. Porque se o mal se manifestasse para mim e para você, com experiência de dor, com experiência amarga, nenhum de nós ia atrás dele. Mas ele vai se manifestar na beleza e no prazer, para que assim ele nos seduza e nos arraste atrás dele, para que só depois ele manifeste aquilo que é. Um princípio aqui, um princípio que ele nos ensina muito sério. 10 horas ou 20 horas de prazeres e acarretando uma eternidade de dores e sofrimentos. Esse é um grande ensinamento que Jesus traz para nós nesta manhã. Por isso diz ele, entrai pela porta estreita, entrai pelo caminho estreito, porque ele vai exigir de mim e de você esforço, ele vai exigir de mim e de você vigilância, ele vai exigir de mim e de você conversão. E isso vai trazer para a nossa alma, muitas vezes, muitas dificuldades, muitas tribulações, para que a gente possa ser fiel ao Senhor. Mas é assim que nós entraremos na vida de Jesus. E são poucos que encontram esse caminho. São palavras assim, bem complexas, mas que nesta manhã quer chegar até a mim e até a você para nos conduzir nesse caminho de salvação que o Senhor nos propõe. E como nos ensinou Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na comunidade José de Alencar, aqui em Carneirinhos, João Molevade, Minas Gerais. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Que Deus os abençoe. Amém.